Papo Delas. Eu estou aqui hoje cercada de mulheres incríveis e hoje aqui comigo está a Ana Augusta, que aí eu tenho que fazer um recorte. Foi minha terapeuta no passado, numa fase muito importante para mim. E aí é um misto de sensações, né? Tá aqui com você enquanto colega, mas também enquanto ex-paciente, revisitando algumas memórias, né? Tava dizendo aqui há pouco que ela cantava na sessão e até hoje eu tenho uma musiquinha na minha cabeça de uma das sessões, né? Então é muito bom estar com você aqui. Quando eu pensei no tema, a primeira pessoa que me veio foi você mesmo. Por quê? Eu acho que você exala espiritualidade. Eu acho que você tem um nível de conexão muito grande com isso, que eu admiro muito, né? E acho que é um recurso enquanto profissional, mas enquanto mulher na vida, enquanto pessoa, né? Então, queria lhe agradecer por você estar aqui. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é Ana Augusta? Eu fico muito feliz com o convite. Foi um prazer enorme. Eu estou achando lindo o seu programa, seu projeto. Enfim, quem é Ana Augusta, né? Eu sou psicoterapeuta, apaixonada pela psicologia, assim, desde adolescente eu sabia que era isso que eu queria fazer. Quando terminei a graduação, eu era tão apaixonada que eu fiquei em dúvida qual o caminho que eu seguia. Eu ia para organizacional, eu ia para a clínica e fui para os dois, né? Sim. Então eu costumo dizer que eu tenho um pé em cada uma dessas áreas. Aí fui fazer mestrado em administração de recursos humanos, trabalhar em empresas, mas quando eu estava nas empresas eu dizia, às vezes eles falam coisas que eu não entendo, que eu acho que eu precisava de uma base para poder entender melhor. E aí eu fui para biossíntese, né? E aí a gente se apaixona, me tornei psicoterapeuta corporal. Quem é Ana Augusta? Então, Ana Augusta é uma psicoterapeuta apaixonada pela psicologia, né? Eu descobri que eu queria fazer isso na adolescência. E aí fui fazer psicologia. Quando eu terminei psicologia, eu estava em dúvida do que eu ia fazer, porque tinham duas áreas que me encantavam, né? Que é a psicologia organizacional e a clínica. Mas eu fui para organizacional, fui trabalhar com empresa, fui fazer mestrado em administração de recursos humanos. E trabalhando nas empresas eu fiquei pensando, às vezes eu não entendo muito o que o funcionário está dizendo, eu preciso de outro conteúdo. E aí fui para biossíntese. Aí me tornei psicoterapeuta corporal e hoje eu concilio, né? Eu estou um pouco na organização, desenvolvo alguns trabalhos na organização, estou na clínica também. Mas a gente está sempre buscando mais conhecimento, né, Jonas? Você sabe que a gente não para. Depois eu fui fazer uma especialização em psicoterapia do trauma. E agora eu estou fazendo a formação em constelações familiares, que é um trabalho também encantador. Que maravilha. Bem-vinda. Vamos falar sobre biespiritualidade, espiritualidade, né? Como isso te toca. Quando eu estava construindo, assim, o que eu vou perguntar, né? O que eu vou trazer? Eu fiquei pensando muito naquilo que a gente aprende na biossíntese, né? Do conceito de biespiritualidade, e fiquei tentando fazer um link, isso representado na mulher, que como é o papo delas, como é o nosso objetivo aqui, ter uma fala que atinja principalmente mulheres, né? Eu queria que você falasse, como é que você sente isso na tua vida? A espiritualidade, a bioespiritualidade? Na verdade, para falar disso, eu estava pensando, né, nessa nossa conversa e fui pensando onde é que isso começou, Sim. né? Na verdade, eu estudei em colégio católico, né, a vida toda, mas eu tinha sempre muitas perguntas. Eu estudava num colégio marista, eu perguntava aos irmãos e eles diziam assim, são os mistérios de Deus. Aí eu dizia, mas Deus tem muito mistério, né? Não dá pra abrir essa caixa preta de vez em quando, não. E aí, quando eu estava no último ano do colégio, a minha mãe disse que ia assistir uma palestra na Federação Espírita. Eu disse, eu quero ir também, né? E eu tinha uma grande questão, assim, a vida é só isso? A gente faz, a gente, né, nasce, cresce, estuda, tem uma profissão, tem filhos, tem netos e acaba. Uns vão sair daqui vitoriosos porque conquistaram muita coisa, outros vão ralar a vida toda e vão sair com essa sensação de fracasso. É isso, né? Então, era uma questão. E a outra era a questão da desigualdade. Sim. Se a gente tinha um Deus que era tão bom, pai amoroso, por que algumas pessoas nasciam na abundância e outros na pobreza, a vida toda, ralavam? E aí, na federação, assistindo uma palestra, né, eu tive essa explicação.
ele explicou que nós estamos num planeta, né, um planeta escola, a gente está aqui para aprender, então não acaba, e tudo foi fazendo muito sentido para mim, né? Inclusive a resposta do porquê que algumas pessoas vêm na abundância, outros passam a maior parte da vida vivendo dificuldades financeiras, econômicas, que tudo é aprendizado. E para mim aquilo ali foi demais, Joana. Eu disse, então tem uma justificativa. Uhum. Tudo tem um sentido, né? E aí continuei, aí assistia palestras de vez em quando, né? Estava sempre buscando esse conhecimento. E fui para a graduação, entrei no curso de psicologia. Quando eu falei lá que eu frequentava a Federação Espírita, aí todo mundo olhando assim, atravessado, eu disse, eu acho que é melhor não falar mais isso não. E ó, fechei o bico. Uhum. E aí, mais tarde, lá na frente, assistindo uma aula de biossíntese de Eunice, Sim. né, Eunice vai e me apresenta uma figura que era a mesma figura que eu via nos estudos de mediunidade, né? O corpo material e os 7 corpos. Sim. Aí eu falei assim, essa figura aí eu vi num estudo de mediunidade, você está apresentando aqui? Aí ela olhou para mim e fez, você é espírita? Eu disse, sou. Eu não sabia se podia dizer que era Podia espírita, falar. né? Aí ela disse, Boadella admira muito o trabalho de Chico Xavier. Eu disse, é mesmo? Que bom. E aí, né, Joana, você sabe, a gente trabalha com energia. Sim. O trabalho da bioenergética, da biossíntese, da biossistêmica, Sim. todas as corporais é trabalhar com energia. E aí eu disse, pronto, eu estou no lugar certo. Porque eu fui... o Espiritismo foi me mostrando que, na verdade, nós somos energia. Isso integrou-se no trabalho da corporal. Que incrível, né, Ana? Foi uma alegria, assim, porque... E eu acho interessante que hoje, né, isso mudou muito, porque outro dia não faz tempo, eu estava numa palestra espírita e eu saí contando quantos psicólogos tinham, né? Sim. E os grandes congressos são feitos por psicólogos, por psiquiatras. Por quê? Estamos precisando entender a alma humana. Uhum. Entender que a gente vai além do material. Isso. Aquela velha pergunta, de onde viemos e para onde vamos? E aí, você me perguntou sobre a mulher, né? Joana, eu disse para uma amiga um dia, a gente estava precisando se encontrar, e aí quando a gente se encontrou, eu disse a ela, olha, se eu não tivesse encontrado a psicologia e o espiritismo na minha vida, eu acho que ou hoje eu estaria com uma depressão, Sim. né? Porque foi muito difícil enfrentar muitos desafios na vida, ou eu estaria com uma doença grave, né? Aí ela disse para mim, eu tô com câncer. Nossa, ela estava dizendo, talvez eu não tenha buscado o que eu precisava para alimentar a minha alma, né? Então, é isso, sabe? Hoje, essa integração do entendimento, né? Do que é energético, né? Do espiritual e da psicologia, para mim, faz todo sentido, sabe? É o que dá sentido hoje para mim. Sim. Eu te ouvindo aqui, eu fiquei pensando, né? Uma certa vez também, num congresso que eu estava, numa aula, a pessoa ficou falando, o professor lá falava sobre fenômenos que aconteciam na clínica, né? E aí se gerou-se uma discussão, né? Porque, por vezes, eu já experimentei alguns fenômenos que eu não conseguia entender, né? E aí, se a gente for para a questão científica, que vai ter várias discussões a respeito, né? E aí, trazendo para a questão da intuição, né? E desse contato mais com a energia, dentro do espiritismo, o nome que se dá, o contato com a mediunidade, né? Isso me trouxe, eu acho que tem essa linha aqui, é isso que está acontecendo, esses fenômenos, que agora eu não estou lembrando o nome que se dá. Não sei se você tem aí. Mas são fenômenos que a gente não consegue explicar. Que se a gente for olhar para a Boadella, a gente vai entender que é do campo da ressonância, né? Que é aquela coisa da conexão com o cliente, e a gente consegue perceber e sentir coisas, né?
Mas ainda não era bem isso, assim. Você já experimentou alguma coisa do tipo no consultório? Já, né? Por exemplo, uma vez eu estava muito ansiosa, eu estava atendendo, Uhum, atendi uma pessoa, foi embora, e de repente me bateu uma ansiedade. uhum, E eu fiquei sem entender o motivo daquela ansiedade. E aí, a pessoa que chegou em seguida, ela era a primeira vez que ela estava vindo, e ela era muito ansiosa, uhum. né? Então, é o que a gente diz, está no campo, é No campo, energético. no Eu já campo estava energético. sentindo o que estava acontecendo, Uhum, né? sim. Outra vez aconteceu bem pouco tempo atrás. Eu estava bem, cheguei no consultório, de repente eu senti uma dor no ombro. Uhum, E eu pensei, não estava sentindo essa dor, eu não fiz nenhum movimento brusco. O que é isso? E aí atendi um paciente. Quando um outro paciente chegou, eu atendi ele fazendo massagem no meu ombro, de tanto que doía, uhum, né? Eu falando com ele, massageando o ombro. E aí, de repente, ele começou a falar assim, não, porque esse meu ombro está doendo muito. Aí eu, tá, né? Então, é o campo da ressonância, né? Se a gente sim, for olhar através da biossíntese, mas é energético, sim. né? E aí a gente vai buscando Uhum, essas respostas, uhum. mas eu acho que não dá mais para a gente não considerá-la, sabe? Sim, sim. Eu acho que eu estava esses dias lendo um pouco sobre Spinoza, né? Que ele vai falando da ordem dos afetos e ele é um dos filósofos que traz essa coisa ele se retira um pouco, se retira da dicotomia, né? Que a mente é separada do corpo, né? E aí ele inclui isso, né? E eu estava estudando, lendo, e aí em relação aos afetos ele fala muito de alma. Ele traz uma coisa sobre alma, né? E que tudo que o afeto tem a ver com tudo que toca a sua alma, coisas desse tipo, né? Eu realmente acho que não dá mais para a gente na vida, muito menos na clínica, e a gente atende pessoas com corpos, com mente, com alma, com energia, né? Não dá para a gente desconsiderar, né? Não. Ana, você consegue falar alguma coisa assim sobre se você discorre sobre caminhos para essa espiritualidade, caminhos, né? Eu penso muito na espiritualidade como um recurso, Sim. né? E geralmente no consultório eu dou sugestões aos clientes. Como é que tá a questão espiritual? Uhum. Na minha anamnese está lá, Na é, minha também. né? Qual a religião, qual os dogmas, segue alguma Uhum. doutrina, acredita em energia, né? Assim como tem as perguntas básicas da psicologia, tem lá da espiritualidade também, porque eu acho que isso É um constitui recurso. e é um recurso, né? É. Você consegue falar um pouquinho sobre os caminhos dessa espiritualidade no ser mulher, nas pessoas, na clínica? Na verdade, né, Joana, eu acho que a gente ainda tem muito uma ideia de que a gente ainda tem uma mistura do que é religiosidade e espiritualidade, Isso, né? Então, eu acho que muitas vezes o caminho para a espiritualidade é através da religiosidade, exato. né? É da fé de cada um. Agora, a questão é que a religiosidade, a religião é feita por homens, né? Que aí muitas vezes distorcem o que foi pensado, o que foi pensado sobre. E aí eu acho que à medida que a gente vai não encontrando mais as respostas dentro de uma determinada religião, a gente vai nessa conexão, porque eu acho que Perfeito. espiritualidade é conectar-se, Isso. né? Então, quando a gente se conecta consigo mesmo, quando a gente Uhum, para e respira, né? uhum, Eu estava lendo um texto do Boadella que ele diz: o espírito é a respiração. E eu fiquei pensando no sopro de vida, né? uhum. Então, quando a gente para, quando a gente respira, quando a gente sai do automático, quando a gente faz contato com as nossas sensações, a gente está exercendo a nossa espiritualidade, Exato. né? Quando a gente está aqui com o outro, numa conversa, olho no olho, né? Nessa troca de energia, a gente está exercendo a nossa espiritualidade. Uhum. Quando a gente faz contato com a natureza, e a gente tem que entender que a natureza não é algo separado de nós, né? Uhum. Nós somos a natureza. Exato. O universo sou eu, né? Isso, né? Eu vou cuidar da natureza, eu não vou fazer nada contra a natureza, eu vou. Enfim, nós Uhum. somos a natureza e a gente está desconectado dela. Está tão desconectado que a gente diz eu e a natureza, como se as árvores, as florestas fossem algo separado, né? Isso. Então, quando a gente se conecta com ela,
quando a gente se conecta com a música, né? Tudo que a gente faz que alimenta a nossa alma, a gente está exercendo a espiritualidade. Né? Perfeito. E a gente não precisa pensar que a gente tem que estar dentro de um templo. Isso, exato. Que o templo pode ser nós mesmos, né? Eu falo muito isso, assim. Inclusive uma fala sua, viu? Quando era sua cliente, você dizia assim que ali era um espaço sagrado, né? Você falava do setting terapêutico, é uma fala que eu uso até hoje, viu, Ana? Quando eu recebo um cliente, eu falo muito, olha, aqui esse é o espaço sagrado, né? Que é ainda das nossas sessões, né? Que é, como algumas professoras minhas falam, né? A gente, quando senta na cadeira do psicólogo, tem um monte de gente junto com a gente, né? É verdade. Você é uma das que tá lá, viu? Quero lhe dizer isso. Professores, ex-terapeutas. Isso, os mestres, né? O pai, a mãe, enfim. E aí, eu falo muito disso, isso que você falou, assim, de visitar esse lugar sagrado em si, né? Sim. Você falou uma coisa que eu acredito muito, que a gente, através desse contato, desse processo de conexão consigo, a gente acessa esse sagrado em si, e aí a gente pode fazer conexão maior, né? Com talvez esse sagrado que aparentemente que transcende, né? Ou que aparentemente a gente pensa que está fora, como a natureza, mas que na verdade somos um grande organismo, né? Isso. E Joana, tem outra coisa que eu lembrei agora que eu acho que é muito importante quando a gente olha para as questões da espiritualidade, é que a gente está aqui para se melhorar, né? Que foi a minha grande descoberta. Não acaba com a morte. Então a gente vai estar sempre procurando fazer algo, fazer mais e fazer melhor e se transformar. E quando a gente faz isso, estamos todos conectados. Né? Então, quando eu faço algo que eu melhoro, eu estou melhorando o mundo, eu estou melhorando o meu lugar, estou melhorando o meu mundo. Então, quando eu faço algo pelo outro, eu estou melhorando o mundo que eu vivo também. Né? E aí eu lembro de uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que ele dizia assim, faça a caridade nem que seja por egoísmo. Né? Porque quando a gente faz o bem, isso reverbera, né? Então a gente tem que estar nessa busca, sabe? Constante, de estar crescendo, de estar fazendo algo pelo outro, porque a gente está cuidando do nosso mundo, né? Sim. No teu lugar enquanto mulher no mundo, né? Hoje a espiritualidade, você falou, né? Que se não tivesse entrado em contato com a espiritualidade, com a psicologia, né? Talvez a coisa não tivesse caminhado muito bem. Isso. Hoje, na tua vida, isso está na tua ação diária, está no teu consultório. Me fala isso, como tudo isso está na sua vida hoje. Tá na minha ação diária, né? Tá em cada vez que eu paro. Não faço isso bem direitinho todo dia, não, mas eu medito, né? Um banho, sabe? Um banho pode ser um momento de conexão, que a gente deixa aquela água descer, que a gente sente paz, a gente imagina que ali tá renovando as nossas energias, né? Tá nos meus banhos de mar, eu tava nadando até um dia desses, né? Então, em cada ação dessa no contato com a natureza, como eu disse, num bom papo com os amigos, tudo isso a gente tá praticando a espiritualidade. Sim. Né? E apacentando o coração que a gente precisa. Apacentando o coração. Gostei dessa palavra. Fale mais sobre ela. Realmente a espiritualidade é um recurso, né, Ana? Como é que tu trata isso com teus pacientes no consultório? Então, quando eu faço a anamnese, eu pergunto, né? Aquela pergunta que você está falando, e aí, como é que você cuida da sua... Aí é interessante que eu pergunto, como é que você cuida da sua espiritualidade? Aí a pessoa fala, eu sou católico, eu vou à missa, eu sou evangélico, né? Ok. E aí eu entendi, é dessa forma, né? Mas aí, ao longo do nosso trabalho, eu vou sugerindo, olha, talvez, por exemplo, as pessoas hoje em dia, o maior sintoma, a maior queixa é a ansiedade, né? Então, olha, quando você for dormir, para um pouco, respira, vê se você consegue se conectar com você, com o que está acontecendo, né? Então, eu acho que um ground, né, Joana, é uma forma da gente se conectar. Sim. Então, são várias estratégias que o trabalho corporal, eu acho que é fantástico. Como a gente ajuda as pessoas a acessarem a si mesmas, né? Acessarem as emoções, acessarem as sensações, acessarem as dores. Então, essa conexão que a gente provoca no trabalho terapêutico, a gente está exercendo a bioespiritualidade o tempo todo. Sim.
Eu acho muito legal a gente poder fazer essa distinção, né, da religiosidade e da espiritualidade. Espiritualidade. Pode falar um pouquinho mais sobre? Hum. Na verdade, eu tenho um texto maravilhoso. Sim, fique à vontade. Eu vou trazer um pouquinho a minha cola, tá? Traga. Que eu achei tão lindo. Qualidade. Eu acho que, de novo, é a palavra conexão, sabe, Joana? Uhum, Não é fácil, né? Mas é a gente parar e ver o que é que faz sentido, uhum, né? Eu posso estar dentro de uma igreja e aquilo fazer sentido para mim. sim, Mas eu posso estar dentro da igreja, aquilo não fazer sentido e eu achar que eu tenho que estar ali porque alguém disse que vai ser bom, uhum, né? Então, é a gente olhar para si e olhar para dentro, né? Isso uhum, está fazendo sentido? Eu tô bem aqui? Eu tô uhum, feliz? Não. Talvez um banho de mar, uma caminhada pela grama, cantar junto com os amigos, faça muito mais sentido. uhum, Então é isso, né? É a sim, gente buscar o que faz sentido, o que alimenta a nossa alma, sabe? Eu acho sim. que essa é a grande dica, É, né? E essa coisa de buscar dentro mesmo, né? buscar Porque dentro. a gente segue ainda, né? Buscando muito fora, né? Em várias instâncias, né? Exatamente. Quando a gente, se a gente conseguir romper essa ideia fixa, né? Que é fora que a gente vai encontrar algo e fazer o mergulho Isso. dentro, né? A gente faz a conexão com esse sagrado interno, né? Com a nossa espiritualidade e com a conexão mesmo. É, uma conexão consigo. Esse eu acho que é o caminho. Uhum, Não é fácil, né? uhum, Porque às vezes a gente não acredita na voz interna, uhum, né? A gente fica, ah, não, será que aquela dica que eu vi lá na revista, ou que eu uhum. vi do psicólogo, né? Mas é escutar-se. Sim. Você falou que faz a constelação familiar, né? Que está em formação. É. E tem muitas críticas, né? As pessoas, ainda mais agora, depois da morte de Bert Helling, vieram algumas coisas, as pessoas começaram a comentar, né? Mas eu já participei de constelações e até já indiquei para alguns pacientes meus, né? E os pacientes que vão constelar, que voltam, eles trazem essa angústia, não vou dizer angústia, mas é uma inquietação por entender o fenômeno, né? Mas o Hum. que é que acontece, Ana, lá? Você pode trazer alguma. Na verdade, é difícil explicar. Até parece que é uma onda da constelação, não poder explicar. Uhum. Na verdade, a base do trabalho das constelações são os campos mórficos, né? Isso. O Sheldrake foi compilando esse conhecimento e hoje a gente entende que, na verdade, não tem nada de espiritual, né? Uhum. Até bom você fazer essa pergunta, Ótimo. porque as pessoas acham que tem algo de espiritual e não. Na verdade, tem uma Uhum. explicação científica, né? As pessoas, quando vão constelar, as pessoas que vão ser representantes, eles acessam uma informação. A gente não acabou de falar que a gente tem energia, Exato. né? Então, se eu sou uma energia, eu sou uma antena e eu acesso. Pronto. Quando você chega num ambiente, você às vezes não diz assim, ah, não sei o que aconteceu aqui, mas eu não estou me sentindo bem, Uhum. porque a gente tem Uhum. uma antena que capta as energias, né? Então, dentro do processo de constelação, quando a gente entra naquele lugar, a gente se torna uma antena e recebe a informação daquela pessoa que a gente está representando. E aí acontece o processo da constelação, tá? Mas é Uhum. importante a gente lembrar que tem uma explicação científica, né? Uhum. E a base disso são os campos mórficos, que é algo muito Sim. complexo para a gente explicar aqui. Agora, realmente, atualmente, a gente recebeu aí um posicionamento do Conselho Federal de Psicologia, né? Uhum. Que está questionando. Eles estão dizendo, fiquem atentos, né? Não Uhum. está proibindo, mas eu acho que é um trabalho que tem crescido muito, sabe? Que a Sim. gente vai ainda ver o resultado. Como em qualquer Uhum. profissão, né? Surgem alguns profissionais que não estão tão preparados, Uhum. e aí às vezes fazem um trabalho que não é bacana, e isso repercute mal, né? Sim. Em suma, quando tu fala da constelação, até a questão do campo mórfico, né? Eu ainda sigo achando que tem muita relação com você estar conectada em si, mesmo a gente sendo uma antena e Hum. percebendo as energias, né? Quando a gente está conectado em si, e aí com a nossa espiritualidade
ali acessada, a gente consegue captar de uma Sim. forma talvez mais diretiva, mais fluida, não fica tão confuso. Me vem isso, não sei se você pensa assim também. Eu acho que para estar naquele lugar precisa estar numa conexão, né? Uma conexão com você e uma conexão com o campo, Com o campo. né? Com o que está acontecendo ali. Uhum. E aí, eu acho interessante que o que eu vou falar pode até parecer contraditório, porque a gente está falando que constelação não tem nada de espiritual. Uhum. Mas no espiritismo se diz que nós escolhemos esse roteiro que a gente está seguindo, né? Então, eu sou psicólogo porque eu escolhi lá antes de vir para cá, eu escolhi que eu ia ter essa profissão, que eu ia desenvolver essas atividades, que eu ia ser mãe, E dentro da constelação se diz que tá tudo certo. Nós temos os pais que a gente precisava ter, estamos na família que a gente precisava ter. Mas então eu acho que esses conhecimentos, eles interagem, eles conversam, né? Eles convergem, mas não quer dizer que tem a espiritualidade ali, entende? Sim, entendo. Para a gente fechar, diz aí as tuas palavras finais, assim, sobre esse tema, o que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas, para as mulheres que estão em busca de uma conexão maior com a sua espiritualidade. Então, eu diria que a gente precisa cada vez mais estar buscando acessar toda a riqueza que a gente tem dentro da gente, né? Nós somos mulheres, a gente passou por muitas experiências, todas nós que somos já adultas, né? A gente tem um arsenal de informação, de experiência, e eu acho que a gente tem que utilizar esses recursos que a gente tem, né? E aí fazendo sempre essa conexão, respirando, olhando para dentro, olhando para o que é bom e para o que não é tão bom, né? Mas que vai fazer a gente transcender, a gente evoluir, a gente crescer. E eu acho que esse é o caminho para a gente ter essa paz que a gente precisa, né, Vânia? A gente está vivendo um momento muito conturbado, muito difícil. Não é no Brasil, no mundo inteiro. E muito adoecimento, né? Repercutindo aí depois da pandemia. Mas eu acho que a gente tem que buscar recursos para a gente ficar bem. E cada um de nós tem essa responsabilidade. Porque cada um de nós é um mundo. E se cada mundo desse ficar em paz, o mundo, né? O mundo maior, o nosso planeta vai ficar também. Sim. A nossa contribuição, né? É a nossa contribuição. Exatamente. Obrigada, viu, Aninha? Obrigada também, viu? Foi um prazer estar aqui falando com você. Prazer em ter. Desse tema tão gostoso.